Fala, professor, tranquilo? Eu sou o professor José e hoje, pessoal, eu vou comentar mais uma questão de residência médica, de provas de residência médica. Hoje, uma questão da prova da Unicamp, que caiu agora, em 2021, na última prova que foi aplicada para a entrada esse ano. Mas antes disso, pessoal, é aquela história. Deem um like, se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse. E hoje eu vou pedir uma questão diferente. Também enviem esse vídeo para pessoas que você sabe que estuda medicina, que tem interesse em estudar medicina, ou que já estudou medicina e está aí na batalha das residências, ou mesmo que não está na tentativa de fazer uma residência, mas como o assunto é de bioética, né, é uma questão de ética médica, ela é interessante também para médicos que estão no trabalho, né, que estão trabalhando. É sempre uma oportunidade desse médico, né, desse profissional, conhecer ou revisitar uma questão de bioética que é útil para o seu dia a dia. Então, envie um vídeo para pessoas que vocês conheçam, que estudam ou que já estudaram medicina ou que têm interesse de estudar medicina, por favor. Ou marquem a pessoa, se você estiver aí no Instagram ou no Facebook, por favor, marquem ela aí nos comentários para que ela possa ver, para que ela também possa se inscrever e para que ela receba esse conteúdo aí, que é gratuito, né, pessoal? Conteúdo gratuito, então a pessoa pode aproveitar aí e se estiver fazendo uma prova de residência, se estiver concorrendo a uma vaga de residência, talvez, né, pode ser a diferença de fazer ali um pontinho a mais e esse pontinho a mais ser a diferença entre ser aprovado ou não, porque como vocês sabem, hoje a concorrência para uma vaga de residência está muito alta, né? São muitas pessoas querendo e poucas vagas disponíveis. Mas vamos lá, pessoal, sem demorar demais, vamos partir então para a discussão dessa questão então que caiu, como eu disse, na prova da Unicamp de 2021, que é a questão número 79. Essa questão, pessoal, ela era uma questão que eu considero de média a fácil, né? Não era uma questão difícil, também não era a questão mais fácil da prova, mas era uma questão bastante tranquila de acertar. E dizia o seguinte: um médico atende um homem de 45 anos que apresenta exame positivo para sífilis. O paciente está preocupado com a saúde da parceira, acompanhada pela mesma equipe de saúde da família. Então, parece que é um médico de ESF, né, de saúde da família. E pede que o médico solicite o exame da parceira sem que ela saiba o resultado do exame dele. Em relação à solicitação do exame de investigação de sífilis para a parceira, a conduta e aí tinha 4 opções para você escolher. A opção A dizia pactuar com o paciente que ele conte o seu resultado e depois solicitar o exame. O 2, atender ao pedido do paciente e solicitar o exame. C, solicitar exame e contar sobre o exame do marido, se resultado positivo. D, não investigar a parceira e tratar o marido. Então, pessoal, para resolver essa questão, nós vamos ter que revisitar aqui, reestudar 3 institutos. O Instituto do princípio bioético da autonomia do paciente, do dever médico, da informação e a questão do sigilo ou do segredo médico. Esses 3 institutos estão envolvidos nessa questão. O princípio bioético da autonomia é aquele princípio que diz que cada pessoa tem a capacidade de escolher aquilo que é melhor para si mesmo, né? Então, de acordo com o princípio bioético da autonomia, cada um de nós, como pacientes, eu e vocês, tem a liberdade de escolher o que é melhor para cada um de nós. De forma que, trazendo isso para a questão, já nos ajuda. Pois, de acordo com esse princípio, que nós devemos respeitar, que todos os médicos têm que respeitar, não é possível solicitar um exame sem que essa pessoa autorize essa solicitação, né?
concorde com essa solicitação. Você não pode realizar uma conduta, né, propor uma conduta ou efetivamente conduzi-la sem que essa pessoa aceite isso. Em segundo lugar, o dever da informação diz que o médico tem a obrigação de prestar ao paciente informações completas daquilo que pode ser feito ou daquilo sobre o seu caso. Então, essa questão, né, esse instituto, esse dever, também nos ajuda na questão, pois impõe que antes da solicitação desse exame, essa parceira, essa companheira desse paciente aí, teria que ser informada de forma completa sobre o procedimento a ser realizado. Ou seja, ela vai ter que ser explicada por que está sendo solicitado esse exame, para que ele serve e quais seriam os objetivos dessa solicitação e até, eventualmente, quais seriam as condutas no caso de uma ou outra resposta. Então, esse daí também já ajudou a gente. Ou seja, não posso pedir nada sem essa pessoa concordar, não posso também indicar, propor, solicitar nada sem informar a pessoa o que ela participará, né? Sobre o que ela participará. Esses princípios, né? Esse princípio e esse dever, eles estão fundamentados em 2 artigos do Código de Ética, o artigo 22 e o artigo 34, que dizem, cada um à sua maneira, que é vedado ao médico, é proibido, né, ao médico deixar de conseguir esse consentimento do paciente, então deixar de permitir que esse paciente exerça a sua autonomia de fazer o que quer, né, de decidir o que for melhor para ele, e também o 34, deixar de informar ao paciente tudo aquilo que tem relação com a sua conduta. O terceiro instituto que está envolvido aí, pessoal, é o do segredo ou sigilo médico, que também está no Código de Ética e que diz assim, ó, lá nos fundamentos: o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho das suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Então a regra é que o médico deve guardar segredo daquilo que tem acesso no exercício da medicina, de forma que também não será possível, mesmo que fosse solicitado esse exame aí da companheira do paciente, expor o resultado do exame ao companheiro, assim de forma tão simples. O resultado daquele exame, ele pertence àquela paciente, não ao companheiro dela. Isso a regra. E também está num outro artigo, que é o 73, que diz que é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito da paciente. Ou seja, o médico não pode revelar informações que tenha conhecimento, trabalhando como médico, a quem quer que seja. Isso, pessoal, na verdade é até crime e está previsto no artigo 154 do Código Penal Brasileiro. O profissional que revelar a alguém, sem justa causa, um segredo de que tenha ciência na sua profissão, está sob possibilidade, né, sob exposição de receber uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então é crime. É crime um médico revelar a outra pessoa a informação médica de alguém. Isso não pode acontecer. Vejam, com essas informações a gente responde à questão 79. A questão 79, como eu disse, ela não era tão complexa. Então, considerando o princípio bioético da autonomia do paciente, o dever da informação e o Instituto do Segredo Médico, qual das 4 opções você deveria marcar para levar esse pontinho aí? Certamente a resposta A, que diz
pactuar com o paciente que ele conte à sua paciente, à sua companheira, o resultado do exame que deu positivo, e aí sim, depois disso, que essa parceira esteja informada e que concorde com isso, você solicite o exame. Então aqui, como tratava da regra, a resposta era um pouco mais simples. Agora, dá para complicar? Dá para complicar. Quer ver eu complicar essa questão aqui? A Unicamp poderia ter complicado essa questão aqui se tivesse dito assim. Vamos imaginar que você tente convencer esse paciente a contar à parceira dele. Mas ele não adere à sua proposta e não conta. E aí? E aí como é que fica essa situação? Qual seria a conduta esperada de um médico que atende alguém que tem uma doença sexualmente transmissível, tem um parceiro e não quer contar a ele ou a ela o resultado do exame positivo de uma doença sexualmente transmissível? Aí, pessoal, a gente cairia na exceção do segredo médico, que são aquelas condições na qual o médico estaria dispensado de seguir o segredo, de respeitar o segredo, para evitar, nesse caso aqui, um mal maior. O que está previsto aqui, ó, sem justa causa. Então, o crime, ele só acontece quando o médico não tem motivo para quebrar o segredo do paciente. Então, ele não tem justificativa para não respeitar o segredo. Quando o médico tem uma justificativa, tem um motivo para, ao contrário do que deveria, quebrar o segredo, ele pode fazer isso. Então, justa causa é um interesse da sociedade. É um interesse maior que o interesse individual. Os interesses coletivos, eles se sobrepõem aos interesses individuais. Então, quando há um interesse coletivo maior, mais forte que aquele individual daquela pessoa, o segredo pode ser quebrado sem o cometimento de um crime. Então, se você tem a necessidade de quebrar o segredo de alguém para evitar um dano para outro principalmente, ou até para a própria pessoa também, às vezes, quando é o caso, por exemplo, de uma ideação suicida, que você precisa quebrar o segredo para avisar alguém que aquela pessoa está com ideação suicida, também se enquadra aqui, nós chamamos de estado de necessidade, porque não existe direito absoluto. Eu tenho direito ao meu segredo? Tenho, mas eu não tenho direito a expor a minha companheira a se contaminar por uma doença sexualmente transmissível. Eu não tenho esse direito. Inclusive, isso é crime, né? Eu, sabendo que estou contaminado, deixar com que outra pessoa se contamine é crime, está previsto no Código Penal. Está ali, ó, no artigo 131. Está lá, ó, perigo de contágio de moléstia. Então, se eu faço isso, exponho alguém a uma possibilidade de contaminação de uma doença sexualmente transmissível, eu cometo um crime. E o médico, para evitar que esse crime aconteça, pode antecipar-se, quebrando o segredo desse paciente e abordar a parceira. Então, olha só, se essa questão falasse isso, que um paciente se negou a informar, a trazer o seu parceiro, a sua parceira, para conversar sobre uma doença sexualmente transmissível, a resposta seria que você convicto de que ele não realmente teria informado, você deveria quebrar o segredo desse paciente e deveria você mesmo informar diretamente o parceiro, a parceira da paciente ou do paciente, evitando esse mal maior. Porque o crime, ele é de má fé. Quando você faz isso de boa fé, ou seja, tentando ajudar aquela outra pessoa, você não comete crime. Então isso daí foi um
adendo, né? Foi um extra à questão, porque, como eu disse, a questão ela tratava da regra e a regra é que não seria possível, então você teria que combinar mesmo com o paciente ali para ele ir lá contar e seria essa a primeira conduta, né? E esperar que funcionasse, que ele trouxesse a parceira e aí sim você informaria ela tudo, você obteria dela o consentimento de fazer o exame, realizaria o exame e informaria o resultado a ela, né? E depois, se ela quisesse, ela poderia informar ao seu paciente, que no caso é o parceiro dela. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa questão aí, como eu disse, de médio para fácil, né? Porque como estava na regra, então estava mais fácil. Se ela cobrasse a exceção, talvez ela fosse um pouco mais difícil. Mas estava cobrando a regra, então não era muito difícil de levar esse pontinho aí também não. Pessoal, obrigado por mais essa atenção. Novamente, por favor, dê um like aí, se inscrevam no canal e, como eu disse, compartilhem o vídeo com pessoas que você sabe que possam se interessar nesse conteúdo, né? Esse conteúdo aí de ética médica e nessa playlist de comentários de questões de residências, de provas de residência nessa área de ética. Pessoal, esse tipo de questão, para quem está fazendo prova de residência, não pode perder. A prova da Unicamp caíram 4 questões de bioética. É muita coisa, né? É uma proporção muito grande que pode fazer a diferença entre a aprovação ou não de uma pessoa. Nesses concursos muito concorridos, 1, 2 questões já faz diferença, né? As pessoas empatam com a mesma pontuação. Isso não é raro, né? É bastante comum. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima, hein?